Bom, obrigado aí a todos. Eu tenho que... eu vou compartilhar aqui uma apresentação, então, desculpe, deixa eu tentar aqui abrir e achar isso aqui. Aqui. Pronto, vocês estão vendo? Tá direitinho? Sim, estamos vendo. Agora está em tela cheia, ótimo, excelente. Então tá. Então, beleza. Eu não vou estar vendo vocês nesse meio tempo, mas, enfim. E também, se vocês virem algum grito de neném, alguma coisa assim, desculpem, porque eu estou num hotel aqui no Vietnã, então não estou numa área muito isolada, mas não tinha jeito. Então, de todo modo, vamos lá. Sobre o livro e sobre o problema, queria começar uma motivação, que não é uma grande motivação, mas lembrar que a Terra, né, uma entidade de 6 sextilhões de toneladas e ela está com 2 graus de febre, tá? Ela está indo rapidamente para isso. E lembrar que quando você tem uma febre de 2 graus, a gente está com 38,5, a gente toma uma aspirina e tal, mas de qualquer maneira a gente fica bastante baqueado. Então, a Terra é exatamente a mesma coisa, é um sistema que não só tem 6 sextilhões de toneladas, como ele já tem mais ou menos 4 bilhões de anos. Então, desequilibrar esse sistema não é igual desequilibrar o nosso sistema e não tem aspirina para resolver esse problema. A outra coisa é que o presidente Biden, quando estava no pico da o segundo pico da Covid, em março desse ano, ele fez a primeira cúpula de presidentes, chamou a cumbre, né? Chamou 40 presidentes para essa reunião, e a reunião não era sobre Covid, a reunião era sobre mudança do clima. Então, assim, já deu ali na sala dele a percepção da importância do problema. E por que será? Por causa disso aí. As perdas esperadas do PIB global em termos de Covid são qualquer coisa entre 3% e 6 por 7% em 2020, mas tem uma recuperação já prevista de 5% para 2021. No caso do PIB global do clima, a gente está falando, se forem apenas 2 graus, a gente está falando de 11% em relação ao mundo sem aquecimento, 14% se forem 2,6 graus e 18% se forem 3,2 graus de aquecimento global. Então, assim, é outra dimensão o problema. E, no longo prazo, é isso que o presidente Biden tinha mesmo que fazer. Bom, o livro, eu vou seguir a apresentação. É o livro que ele começa explicando a parte científica, né, o que é o efeito estufa, aquecimento global, mudança do clima, as evidências do clima mudando e os impactos esperados, clima futuro e as vulnerabilidades, o que nos espera aí pela frente. Depois a parte de mais de resolver o problema, né? Primeiro identificar quem é responsável, como que é possível frear o aquecimento global, como se adaptar às mudanças do clima e, finalmente, a questão da negociação global em busca de soluções. Então, mais ou menos linear nesse sentido, e eu vou falar rapidamente de cada um desses capítulos, tá? Bem resumidamente. Primeiro capítulo, a primeira coisa que acho que é importante todo mundo ter bem em conta esses dados é o balanço global de carbono, tá certo? A grande emissão, o grande vilão do aquecimento global são as emissões por fonte de queima de energia, de combustíveis, transporte, indústria, etc. 34 bilhões de toneladas. As mudanças no uso do solo, que são os desmatamentos, principalmente, 3,5, quer dizer, mais ou menos 1/10 do aquecimento global, e os fontes de absorção de carbono da atmosfera, que são a fotossíntese, nossa velha amiga do primário, 11 gigatoneladas, né, que ela absorve, e os oceanos, que absorvem mais ou menos a mesma coisa. Então, entre os dois, eles absorvem 20, e nós emitimos umas 16, 17, de modo que o balanço do aumento da concentração, cada ano, 16 bilhões de toneladas vão para a atmosfera. Esse é o desbalanço que a gente está tendo do carbono. E esse é o gráfico mais importante sobre aquecimento global, que mostra a concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 800 mil anos. Lembrando que sabe-se muito bem medir essa concentração, e nós estamos agora, a partir aqui nesse pontinho, claro que esse ponto aqui são os últimos 200 anos, que não aparece numa escala de 800 mil, né?
de repente a coisa explode e passando de 300, que foi o único ponto registrado aí há uns 320 mil anos atrás, e agora nós estamos não só em 300, mas nós já estamos em 412 em 2020. Isso aqui são as anomalias de temperatura desde 1850, lembrando que os últimos 6, 7 anos foram os 6 últimos 7 anos mais quentes jamais registrados, sendo 2016 o ano mais quente da história da Terra, recente da Terra, perdão, tá? Nos últimos 1 milhão de anos. O número de eventos de desastres também tem aumentado significativamente, tá? Desde 1970. Esse aumento de desastres naturais é todo devido a que vocês estão vendo enchentes, climas extremos, secas, movimentos de massa, e não os terremotos e atividades vulcânicas que não têm origem climática. Então, assim, realmente, os eventos extremos estão aumentando significativamente. Aqui no Brasil, desculpe, isso assim, a seca, é um mapa de seca, de secas meteorológicas, está começando a comer uma parte enorme do Brasil e chegando no centro-oeste. Isso em 2030, eu não tenho, acho que 2050, mas vai comendo boa parte do centro-oeste. Isso aqui é um gráfico que mostra uma fotografia de adequabilidade de produção da soja no Brasil, quer dizer, isso aqui é o mapa, são as áreas adequadas à produção de soja em 1990, em verde, e isso aqui é em 2100, quer dizer, a principal cultura brasileira, né, ela vai perder uma área significativa de produção. E aí os outros eventos, como as temperaturas extremas em Paris, quando morreram 30 mil pessoas na onda de calor de 2008, a elevação do nível do mar para as pequenas ilhas, seja no Pacífico, seja no mundo inteiro, no Caribe, etc. Bom, sobre as vulnerabilidades futuras, eu queria lembrar o seguinte, quer dizer, tem vulnerabilidades do tipo aumento gradual da temperatura média, e tem aquelas que são o que a gente chama de pontos de ruptura. Isso é muito importante, é muito importante. É pouco falado porque existe ainda um certo desconhecimento, mas é talvez a coisa que mais ameace por conta até do desconhecimento. E esse primeiro problema é essa circulação oceânica do Atlântico Norte. Isso aí, essa circulação é o que mantém a temperatura na Terra mais ou menos, tá? Quer dizer, do Ocidente, certamente, mas claro que está tudo ligado e por razões diversas que não vai dar tempo de eu explicar, está diminuindo essa circulação, tá? Que a água entra aqui no Golfo do México, ela esquenta, sobe, esquenta aqui a costa da Europa inteira, tá? Então, por isso que o clima da Europa é muito mais ameno do que o Canadá, que porque vocês sabem que a Europa está no mesmo nível do Canadá, não dos Estados Unidos, tá? E então o clima da Europa é muito mais ameno do que o Canadá por conta dessas correntes. E essas correntes estão acabando, tá? Elas estão diminuindo a intensidade por além da acidificação por conta do degelo do Ártico. A outra coisa que também é muito apavorante é aqui essa península da Antártida, né, do Polo Sul, que está em cima de uma camada continental. Então, qualquer gelo que se desprenda do Polo Sul entra no oceano e fica para sempre, quer dizer, sobe o nível do mar imediatamente. E se essa camada aqui ocidental, ninguém sabe exatamente quão presa ela está, tá? Mas se ela cair, ela vai causar uma pequena elevação de 3 metros no nível do mar. Lembrando que essa elevação é imediata, tá? É um blocão de gelo que cai, que nem você está num copo de uísque, copo de Coca-Cola, bota uma pedra de gelo, ele sobe na hora, tá? Depois ele derrete, não muda mais, mas quando você joga aquele gelo, ele derrete imediatamente. A outra coisa é o permafrost, tá? Que é aquelas folhas e galhos e gramíneas que tem na Sibéria, no Canadá, na Rússia, nas regiões extremas de altas latitudes, que quando elas ficam cobertas de neve durante o ano inteiro, mas no verão elas derretem, e com esse derretimento maior, essa coisa toda aqui, que tem uma quantidade absurda de metano e de CO2, isso aqui está com risco de se desprender e vai aumentar estupidamente também a concentração de CO2 na atmosfera.
E, por fim, o outro que todo mundo sabe que é um tipping point fundamental é a Amazônia. A Amazônia, que sempre foi um sumidouro de carbono, né? De novo, voltando à nossa fotossíntese, a Amazônia absorvia mais carbono do que ela emitia. Com o desmatamento, você passa a ter uma inversão disso, e hoje em dia a Amazônia passou a ser fonte de emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente está numa situação absolutamente preocupante, não só que isso aqui em termos de clima, né? Para não falar, obviamente, que a Amazônia ela tem o efeito sobre a biodiversidade incrível e sobre a regulação de rios, sobre o clima local, sobre a formação de chuvas do Brasil inteiro, enfim, todos os milhões de serviços ecossistêmicos da Amazônia, mas em relação ao clima, isso é trágico. Sobre quem é responsável? Bom, os Estados Unidos definitivamente são um grande vilão do aquecimento global, historicamente, aqui do lado esquerdo. Os Estados Unidos, aqui em termos históricos, tá? Emissões acumuladas. Então, os Estados Unidos, em primeiro lugar, disparado, o dobro da China, que é hoje em dia o maior emissor, seguido pela União Soviética, né, que são os países, a Rússia e seus os países periféricos, e toda a comunidade europeia aqui separada. Tá? Se você agregar isso, ela fica mais ou menos do tamanho do que a China. E quando você olha para as emissões, aqui do lado direito, nesse gráfico aqui central, as emissões atuais, a China hoje, a partir de 2000, a China enlouquece com as suas emissões, tá? 2000 ela vinha, mais ou menos para o tamanho da sua população, ela enlouquece. E hoje a China é o maior emissor, o dobro das emissões dos Estados Unidos, mas a China tem emissões, a população 4 vezes maior do que a americana, tá? São 300 milhões contra 1 bilhão e 200. Então, como as emissões aqui são o dobro, em termos per capita, a China acaba tendo a metade, que é o gráfico último, esse aqui, né? A China tem a metade das emissões dos Estados Unidos, e os Estados Unidos volta a ser o campeão mundial em termos per capita atuais de emissões. Então, os Estados Unidos realmente está de parabéns, campeão olímpico, como sempre. Quando você olha para as... e esse aqui é um gráfico muito importante, assim, para mim foi uma certa descoberta minha mesmo, de perceber que o problema é uma questão de renda. Quando a gente para pensar que quem é que emite? Emite eu e você. Todos nós que estamos aqui já andamos de avião, a maioria de nós tem um automóvel, a maioria de nós tem equipamentos eletrônicos dentro de casa, usa indiscriminadamente geladeira, alguns até fogão elétrico, etc., chuveiro. Enfim, o nosso padrão de consumo é igual a um americano de classe média baixa, ou igual... E os pobres são pobres. Não andam de avião, pegam um transporte coletivo, então as emissões são muito menores. Então, quando você olha esse gráfico aqui, ele mostra que os 10% mais ricos do planeta são responsáveis por metade do aquecimento global e os 50% mais pobres são responsáveis por apenas 10%. Ou seja, é inverso, exatamente o inverso. Os 10% mais ricos, metade, e a metade mais pobre, 10% das emissões históricas. Então, realmente é um problema de renda, né? Não é um problema de países ricos e países pobres, é de pessoas ricas e pessoas pobres. Ricos, não interessa onde eles estão, são ricos e emitem muito. Pobres, não importa onde eles estão, eles emitem menos. Isso, grosso modo, tá certo? E aí tem uma fotografia que eu gosto muito do livro. 2 minutos, tá, Sérgio, para encerrar. Tá, me dá 5 que eu consigo. Mas tá bom, vou correr. Alemanha, seu consumo familiar de uma família na Alemanha, semanal, isso aqui é na Mongólia, isso aqui é no Equador, isso aqui é no Sudão. Então, está na cara, né? Você visualmente, acho ótima essa fotografia, essas 4 fotografias, né, que mostram o seguinte, claro que, esses caras aqui têm um consumo energético estúpido, né? Embalagem, levar tudo para o supermercado, variedade infinita de comidas, tá? E o cara aqui no Sudão, não tem nada, ou ele recebe e tal, enfim, está implícito aí o consumo energético em cada um dos casos profundamente distinto. Isso aqui são as emissões brasileiras por setor, é importante aqui a gente lembrar que, eu acho que todo mundo conhece mais ou menos esse gráfico, né, que as emissões brasileiras são predominantemente do desmatamento da Amazônia, principalmente da Amazônia e Cerrado, né? As emissões verdes são do setor agropecuário e as emissões de energia e indústria, né, que são a energia, que são essas laranjas aqui, indústria, que é esse roxo, mas lembrando que indústria, isso aqui é uma certa confusão, tá? A indústria aqui se refere aos processos industriais,
né, da química do processo, portanto, não muito emissor, mas no energia está embutido também as emissões do transporte e da indústria. Então, a indústria, quer dizer, não é só aquele pequenininho roxo, mas é uma boa parte também do setor energético. Vou pular isso aqui. Como frear o aquecimento global? Muito rapidamente, apenas para dizer que você tem esses números aqui, 1, 2, 3, 4. 1 são as emissões do setor de energia, né, das refinarias, das usinas, etc., das hidrelétricas, termoelétricas, e as indústrias de transformação, que são vocês que estão aqui, né, que é sobre quem a gente está falando, né, que é a produção de bens e serviços pelos setores, né, do setor agrícola, do setor industrial e outros setores econômicos, e o consumo final, que é outro fator, né, quer dizer, também na hora que a gente consome os alimentos, na hora que a gente anda de carro, na hora que a gente consome energia elétrica em casa, serviço, etc., tem essas emissões. E você tem 2 negócios transversais. Primeiro, que são os preços, que é uma maneira de você reduzir o consumo final. Então, você nos preços atua e diminui. E você tem as tecnologias que atuam em tudo, tá? Na produção de energia, nas indústrias de transformação e no consumo final. Então, essas são mais, assim, um diagrama, grosso modo, de como abordar todos os pontos de entrada no aquecimento global. Aqui tem uma fotografia sobre isso, tá? Alimentos saudáveis. Todos nós viremos veganos, se não veganos, no mínimo vegetarianos, anda de bicicleta, carro elétrico, reflorestamento, mutirões amigáveis, selos de eficiência energética, transporte elétrico, etc., etc. Tá? Adaptação, uma fotografia apenas, tá? Para fechar. Adaptação é isso aqui, quer dizer, essa é uma fotografia da favela da Maré, no Rio de Janeiro, e à direita é uma fotografia, curioso, fotografia da casa mais cara dos Estados Unidos em 2009, eu acho que era em Beverly Hills, mas não tenho certeza, e não precisa dizer nada, né? Adaptar, pô, é uma questão de renda, né? Você está numa área suscetível porque você é pobre, que você mora não sei o quê, que você não tem condição de se mexer, você não tem infraestrutura, você não tem nada, você está ferrado com qualquer impacto climático. E o cara que está aqui não está nem aí para choveu, esquentou, fechou a luz, fechou a energia elétrica, o cara está muito bem, obrigado. Vou ser breve dessa maneira. E, por fim, sobre as negociações globais, um pouco de provocação. Primeiro, não precisa ter 200 países na mesa, você precisa ter o G20. O G20 tem que resolver o problema, tá certo? Deixa eu falar, o G20 é responsável por 80% das emissões. Aí você fica botando Madagascar e Moçambique na mesa. Pô, Madagascar e Moçambique, quero mais é que eles aumentem as suas emissões, porque eles têm que crescer, sair da miséria absoluta. Então, esses países não têm que estar lá. Eles têm que estar, deixa eles crescerem como podem, e a gente, G20, faz o esforço por eles. Não tem aspirina para a terra, quer dizer, lembrar que a gente estava falando aqui logo antes, bate-papo na sala anterior. Pô, foi um sucesso ou não foi a COP? Eu não sei se foi foi melhor do que a gente imaginava, foi mais ou menos ok, mas agora vamos pagar para ver. Escuta, falou com a Terra? Pergunta para a Terra se ela está satisfeita. A gente não consultou o paciente. Pô, o paciente é que está com febre aí. Ele acho que não está muito feliz. A responsabilidade é dos países e pessoas ricas, mas eles são muito menos vulneráveis, então a gente está falando com os ricos, que são os caras que estão lá muito preocupados sobre a vulnerabilidade própria, e a coisa está tão feia que até o setor privado, o FMI, os ministros da Fazenda, o G20, estão ficando preocupados, né? Então agora só se fala nisso, né? Mas só se fala nisso porque quem deve pagar a conta é essa galera aqui. São esses que vão provavelmente pagar o pato, como sempre, e a nossa esperança é aqui, está nas nossas mãos, a gente tem que fazer a nossa parte. A minha parte pessoal foi escrever o livro, botei tudo que eu sei sobre mudança do clima, botei numa linguagem acessível. Espero, sinceramente, que cada um de vocês baixe o livro, por favor, dissemine o livro, isso é conhecimento básico que todo mundo tem que saber. www.mudançasdoclima.com.br. PT, saudações, desculpe se eu passei o tempo um pouco, mas agora vamos embora para a parte legal, que é as nossas salas, tá? Desculpe, Então, Michele, antes passei um disso, pouquinho. os nossos convidados da Firjan, Júlia, então. Obrigada, gente. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, a Fundação. Eu já baixei o livro do Sérgio, já comecei a ler, inclusive concordo, uma linguagem super acessível para quem não tem, né, o clima, as mudanças climáticas como core business,
Mas eu gostei muito da provocação do Sérgio ali no início da fala, que falava que era uma motivação que desmotiva, né? Eu acho que assim a gente precisa reconhecer o que está acontecendo, esse é o primeiro passo, e tentar trabalhar numa agenda positiva para mudar, né? Já que nós temos ferramentas e pessoas capacitadas, talento, tecnologia, né? A gente precisa entender como é que a gente pode fazer para mudar. E aí eu trouxe um grupo aqui hoje, somos 3 da Firjan, que vamos estar aqui com vocês e participar dos grupos. E só para assim, dizer de onde a gente fala, né? Meu nome é Júlia Zarda, eu sou gerente de ambiente de inovação da Firjan, e a gente, tanto eu, Carolina, Neto, que vão falar aqui com vocês hoje, a gente está na Casa Firjan. E aí não sei quem conhece, quem está no Rio de Janeiro, quem conhece a Casa Firjan, ela existe há mais ou menos 3 anos e meio, e ela veio, Sérgio, exatamente nessa linha, de uma motivação que nos desmotivava, que são as transformações que estão acontecendo cada vez mais rápidas, e a indústria tem que correr atrás, e transformações não só de clima, mas de tecnologia, né? A gente ouve falar muito das mudanças, da incorporação dos robôs nas plantas produtivas e do possível desemprego que isso vai causar, da readaptação dos trabalhadores da indústria que tem que ser feita, e aí em cima de uma capacitação que já é complexa, já tem... A gente não tem os trabalhadores da indústria, por exemplo, em sua maioria não falam inglês, e aí a gente precisa ter hoje máquinas e robôs e tal, programação. O sujeito que era torno mecânico, ele não é mais torneiro mecânico. Ele tem que programar o torno eletrônico agora. É o mesmo sujeito que era o torneiro mecânico que vai conseguir programar o torno? Esse gap de capacitação, ele é uma realidade, né? A gente vem conversando muito sobre isso, então é mais um desafio para a indústria. As mudanças dos hábitos de consumo também, né? Em geral, que tem muito a ver também com essa responsabilidade que o Sérgio mostrou aqui, importante para essa transformação. Então, assim, a gente vinha já nessas mudanças absolutamente necessárias, fundamentais de futuro, mas a gente tem uma agenda das empresas hoje, não só da indústria, que tomam grande parte do tempo, né, dos seus responsáveis, dos seus empreendedores, que são lá os tributos, que são as pandemias, as recessões. Então, assim, a gente tem os problemas do hoje, e na Casa Firjan a gente vem com um laboratório de tendências para tentar antecipar os problemas do futuro, né? Aquilo que a gente chama de sinais fortes, que são tendências que estão mais próximas, e sinais fracos, aquelas tendências que ainda vêm. A Casa Firjan veio para isso, para mostrar as coisas que estão mudando e que a indústria tem que observar, tem que estar atenta para conseguir mudar também. A gente tem um grupo aqui de 3 pessoas, a Carolina vai falar daqui a pouco, vou fazer só essa introdução rápida, a Caro vai falar sobre algumas frentes que a gente realiza na Firjan. Eu sei que eu já estava aqui no grupo com a CNI, por exemplo, eles têm outras frentes lá, mas aqui na Firjan a gente tem uma parte de advocacy, né, assim, importante, da indústria, uma parte de desenvolvimento de tecnologia e inovação com os institutos Senai, e uma parte de capacitação, né, de como é que a gente vai falar de economia circular, de ESG, né, que assuntos, transformação digital, esses assuntos que a indústria precisa tanto ouvir para se adaptar, com o IEL, por exemplo, que forma os empresários. Todas essas bolinhas, Carolina Jaguaribe, que está aqui com a gente, vai falar daqui a pouco, e o Oswaldo Neto, que também trabalha com a gente e pesquisa já algumas adaptações de empresas a essas questões de impacto no clima e na sustentabilidade do planeta, vai falar de um caso específico. A gente quis trazer um caso para esquentar aqui para as discussões também, um caso de uma empresa que não é nem Rio, mas está fazendo um trabalho muito legal. E aí, só para terminar, dizer que assim, a gente, eu, Carolina e Neto, somos da gerência de ambientes de inovação. Imagina que depois de uma pandemia, foi muito difícil a gente fazer com que as empresas... Ambiente de inovação é para que as pessoas se encontrem para tentar gerar solução, né? Então,
A gente quer botar o que está sendo desenvolvido na academia junto com os desafios das empresas, junto com soluções do governo, incentivos, enfim. Isso foi muito difícil a gente desenvolver algumas plataformas de conexão, que eu convido depois vocês a olharem. A Firjan tem o Conecta Inovação agora, Conecta Recursos para integrar a cadeia produtiva. E eu vou chamar logo a Carolina, que já me avisaram que eu passei horrores já, e espero conversar mais aqui nos grupos. Caro, por favor. Bom dia a todos. Então, eu sou a Carolina. Desculpa, acho que eu fiquei meio rouca agora. Eu vou passar rapidamente porque o tempo é curto e eu acho que a proposta aqui é mais a gente ter debate. Só vou passar um pouquinho com relação a algumas coisas que a gente faz. A Júlia falou de alguns posicionamentos que são importantes para a indústria ter e realizar. Então, a indústria precisa se adequar e ela precisa realizar adaptações. Então, a gente tem institutos de tecnologia e de inovação que ajudam a fazer assessoria técnica e presta serviço para fazer diagnóstico de eficiência energética, adaptação da matriz das indústrias grandes ou de empresas menores. Eu posso compartilhar isso aqui depois. Aqui a gente tem o site da parte das prestações de meio ambiente. A gente focou mais nos assuntos que cabiam a gente da indústria da transformação e energia, que é o que está aqui sendo debatido nessa parte setorial. A gente, como a Júlia falou, tem grande parte no advocacy, e aqui eu acho que tem coisas legais de falar, ou talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo aqui. Então, primeiro que a Firjan está atuando bastante dentro da parte do mercado de carbono. Esse ano a gente está ali à frente, né, batendo junto com o PL do 528 desse ano, para ajudar a fazer uma regulamentação do mercado de carbono. A gente concorda que isso é necessário. Eu acho que é bacana lembrar que, às vezes, a indústria mesmo sabe que isso é importante e ela puxa muitas coisas do governo também para a gente conseguir ter implementações e aí as empresas irem se adequando com relação a isso. A Firjan, muitas empresas da Firjan são signatárias do Pacto Global, e aí tem uma coisa que é super bacana, que a gente vai ser coordenador do SDG Hub, ou Hub ODS, que seja na linguagem que você queira, e que dentro disso a gente tem o SDG Ambition, que são empresas que, então, passam por uma jornada, uma trilha, ou alguma coisa do gênero, com metas ambiciosas, e que ajudam eles a traçar metas ambiciosas para frear a mudança climática. Dentro da Firjan, a gente tem uma pessoa que está entrando dentro disso, uma empresa, que é a Enel, que é uma empresa de energia, que também é signatária do Pacto Global, e que, bem, está dentro disso. Eu acho que outras empresas grandes também estão, eu só tenho o dado dessa específica. E, bom, hoje, no nosso Conselho de Meio Ambiente com os empresários, não a gente, mas a Gerência de Meio Ambiente, vai estar apresentando o Hub ODS, que já foi lançado, mas vai começar a entrar em operação no ano que vem. A gente fez uma pesquisa que está dentro desse relatório aqui, que eu acho que é bacana de compartilhar, que aí tem tanta visão das empresas grandes. Eu acho que 50% eram multinacionais ou de porte grande e 50% um pouco menores, sobre como eles veem ESG, que não é só de mudança climática, mas que tem dentro da parte ambiental a questão de mudança climática, e tem resultados muito bacanas. Eu pensei em talvez entrar aqui para mostrar, mas eu acho que o tempo está curto, talvez nas conversas a gente possa fazer isso. E, bom, o link pode ser repassado para vocês. E, então, é isso que a gente tem aqui dentro da parte do advocacy. E aí, dentro da parte de capacitação executiva, por mais que grandíssima parte, na verdade, grandíssima, muito mais do que grandíssima parte, mas infinito, quase infinito, 99%, eu estou chutando esse dado, não sei se é 99%, mas os maiores responsáveis são as empresas grandes. Mas, de qualquer forma, a gente vê uma demanda dos empresários de menor porte também em entender e se adaptar e adequar à sua empresa. Por mais que o impacto disso, concreto, em emissões, talvez não seja tão significativo, eu acho que é importante ressaltar que isso é algo que a gente vê de mudança do ambiente. Então, a gente também tem, pela Firjan algumas capacitações executivas cujo foco são, e por demanda, né, desses empresários, questões de economia circular, de design circular, de ESG. A gente está tendo agora, no momento, uma jornada de ESG na qual existem métricas e metas
para todas as áreas de ESG, né? São visão ambiental, social e governança, que as empresas pequenas estão tentando se adequar. Eu achei bacana só ressaltar que existe esse movimento acontecendo também. E dentro de parte de capacitação técnica, a gente também trabalha com isso, porque para conseguir fazer... E aí, de novo, eu peguei alguns cursos que tem a ver com a parte de energia. Então, a gente tem parte de predial de instalação de placa solar ou coisas um pouco mais complexas com relação à adequação das instalações das indústrias, que aí vão desde as pequenas até as grandes. Então, a gente também ajuda a formar mão de obra que vai ajudar as indústrias a realizarem esse tipo de adequação do que eles precisam, né? Eu acho que eu vou parar por aqui, só porque o tempo realmente está muito curto. Eu só vou deixar aqui, deixa eu ver aqui se tem um mínimo. Não, já passei também. Ih, já passaram 5 minutos, desculpa, gente. Neto. Tá. Obrigado, Caro. Gente, eu sou o Neto, bom dia. E eu vou rapidamente apresentar um exemplo de como uma organização ela tem estruturado e apresentado as suas ações de ESG. Eu vou falar agora do Grupo Boticário, que é uma empresa parceira da Firjan, apesar de não ter sede no Rio de Janeiro. A parceria ela se dá através da Fundação Grupo Boticário, com as ações voltadas para a Baía de Guanabara. Mas eu não vou falar da Fundação, eu vou falar do Grupo Boticário mesmo. Esse exemplo acaba sendo bem legal, porque ajuda a entender os esforços de uma empresa como o Grupo Boticário e como ele tem construído as ações. O Grupo Boticário ele publicou 16 compromissos para o futuro, sendo que 2 são inspiracionais e 14 estratégicos. Esses inspiracionais eles tratam de pobreza e de resíduos, e os outros 14 compromissos, os estratégicos, eles tratam de sustentabilidade de uma forma mais ampla, considerando, por exemplo, diversidade e inclusão. Esses compromissos, eles estão organizados em 4 pilares. O primeiro, acho que conecta muito com a questão das mudanças climáticas, trata de neutralizar o impacto ambiental, onde as ações do Grupo Boticário para água, energia e gases de efeito estufa, elas estão concentradas nesse pilar. E tem outros 3 pilares que se correlacionam também. O segundo, potencializar a conservação da biodiversidade, onde estão as ações voltadas para a matéria-prima do Grupo Boticário, de rastreabilidade da matéria-prima, conservação e proteção da natureza. Outro pilar, impulsionar a beleza transparente, são as ações voltadas para a avaliação e a medida dos impactos de produto e consumo. E o último pilar trata justamente de diversidade e inclusão, chama alavancar a diversidade e inclusão para incentivo de diversidade e inclusão em todas as marcas do Grupo Boticário. Essas informações, como eu falei, são compromissos públicos que estão no site Uma Beleza de Futuro, que é a plataforma que o Grupo Boticário criou para tornar público esses compromissos e mostrar a evolução deles, já que o grupo se comprometeu de que até 2030 ela vai ser plenamente sustentável. Caro, pode passar o slide? E tudo isso que eu falei agora, desses compromissos, eles estão organizados, todas as ações, o levantamento do que o Grupo Boticário já faz hoje, do que ele pretende fazer, métricas, KPIs, metas, tudo isso está consolidado no Roadmap ESG, que nada mais é do que um planejamento tático e estratégico que o grupo fez para que, de fato, os objetivos desses compromissos eles sejam alcançados. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Osvaldo, Carolina e Júlia. Acho que a gente consegue ter aqui um panorama